E aí, pessoal, a gente vai aqui, certo? Realizar aí mais uma revisão para vocês que estão aí no capítulo, aliás, na etapa 2, capítulo 5, certo? O capítulo aí de biologia, né, que trata de vários exemplos, né, de processos de degradação ambiental, ou seja, de ações, né, nas quais principalmente nós, seres humanos, né, contribuímos aí para a degradação do meio ambiente, né? Problema, né? Alguns têm até certas causas naturais, mas na grande maioria, né, esses problemas ambientais realmente derivam da ação do ser humano. E hoje a gente vai falar, né, nós vamos revisar agora aqui nesse momento, né, de um processo chamado de eutroficação das águas ou eutrofização. Finalzinho aí eu coloco o nome para vocês verem. Mas lembrar que esse é um problema, que tem a ver justamente com os reservatórios de água, açudes, rios, barragens, enfim, né, reservatórios de água. Então é um problema de degradação ambiental que tem a ver com a poluição da água, digamos assim, tá bom? Então, inicialmente nós estamos vendo aqui um ambiente, certo? Em que esse ambiente é um ambiente que está em equilíbrio. Vocês estão vendo aí, plantinhas, né? Tem animais como peixes, e entender logo de cara que esses seres vivos que vivem mesmo em ambientes aquáticos, eles acabam precisando, olha aí, do oxigênio, né? Desse gás que nós também respiramos e precisamos dele para viver. E como é que os ambientes aquáticos aqui, como vocês estão vendo, eles conseguem produzir oxigênio? É um processo, né, que vocês já devem ter estudado, senão a gente revisa aqui agora, que é a fotossíntese, né? Percebam que a fotossíntese é uma reação em que os seres que fazem a fotossíntese, nesse caso aqui eu estou mostrando essas plantinhas, esses seres eles absorvem, né, o gás carbônico que está dissolvido na água, o CO2. A água é o que não falta, como estão vendo aqui, estamos falando de um ambiente aquático, e eles utilizam também a energia solar. E com isso conseguem produzir compostos orgânicos, como a glicose aqui, C6H12O6, e acabam liberando depois um gás, que é o gás oxigênio. Então o oxigênio, resumindo a história, estão vendo aí, é produzido pelo processo de fotossíntese. E nesse exemplo aqui, quem é que vai produzir? Essas plantinhas, tá? Só que para as plantinhas produzirem a fotossíntese, olha aí o que é que elas precisam. Receber a radiação solar. Elas precisam receber a energia luminosa do sol. Por mais que elas tenham aí muito gás carbônico, muita água, mas se elas não receberem, essa radiação solar não chegar até a plantinha, ela não vai conseguir fazer a fotossíntese. E o que é que isso tudo tem a ver com esse processo chamado de eutrofização das águas? Bora ver aqui, A gente está iniciando aqui tudo normalmente, né? O reservatório de água continua aqui devidamente equilibrado, né, os animais, as plantas conseguindo aí viver tranquilamente nesse ambiente aquático, a fotossíntese podendo acontecer. Só que aí entra nós, seres humanos, entramos na história. Por exemplo, de que forma? Trazendo, pessoal, para esses ambientes, por exemplo, poluição, como esgotos, né, despejando esgotos dentro de um lago, dentro de um rio, dentro de uma barragem, né, esgotos que não passam aí por nenhum processo de tratamento. E qual é o problema disso? O que o esgoto traz, né, aquelas substâncias, né, que vêm no esgoto, elas podem, de uma forma ou de outra, ser ricas em basicamente dois elementos aí, né, trazendo compostos nitrogenados, né, rico em nitrogênio, vocês estão vendo aqui pelo N, e rico em fósforos, né, estão vendo aí pela letra P. Sendo que os compostos ricos em nitrogênio e ricos em fósforo, eles acabam servindo de alimento, servindo de nutriente para os seres que vivem aí nesse ambiente aquático, principalmente alguns seres microscópicos, né, micro-organismos. E aí o que acontece? Se a gente, como vocês estão vendo aqui, aumentou o número desses nutrientes, né, por conta do esgoto, só que isso também poderia vir através de quê? Das lavouras, né, das roças, quando se utiliza fertilizantes. Você utiliza o fertilizante para tornar o solo, né, da sua roça, da sua plantação mais rico, porém a água que eu uso para irrigar, a água da própria chuva, de uma forma ou de outra, também pode arrastar
né, para dentro desses reservatórios de água aí, né, compostos aí ricos em nitrogênio e em fósforo. Então chegou nitrogênio, chegou fósforo na água, no caso aqui eu estou mostrando, vindo, né, daquelas redes de esgoto, podemos chamar nem de rede, né, mas desses esgotos mesmo que não passam por nenhum tipo de tratamento, caindo diretamente dentro do reservatório de água. Esses compostos aqui, ó, ricos em nitrogênio e fósforo, vão servir de nutriente. E servindo de nutriente, se eu tenho mais comida, eu posso me multiplicar. E nisso, olha aí o que é que vai acontecer. Alguns seres microscópicos, né, alguns micro-organismos, algumas algas, algumas bactérias aeróbicas que utilizam o oxigênio por terem mais alimento, por terem mais nutrientes, veja aí, começam, né, a se multiplicar. Ora, se eu tenho mais comida, então eu posso me multiplicar, né, cada vez mais. E aí percebo, ó, que elas vão se multiplicando e vão formando uma espécie de capa, digamos assim, de barreira na superfície da água, barreira contra o que? A radiação solar. Tá certo? E aí, ó, perceba que a radiação solar não consegue mais chegar nas plantinhas, né, que estavam fazendo aí a fotossíntese. E aí, a fotossíntese sendo prejudicada, perceba que um dos produtos da fotossíntese, que é o oxigênio, também começa a diminuir. E à medida que esse oxigênio diminui, perceba bem, ó, existem seres vivos que não vão conseguir mais sobreviver pela falta de oxigênio. Esses seres vivos, como esse peixinho aí, morreu, ele vai ser decomposto, já vai servir de mais alimento, mais nutrientes, e aí esses micro-organismos, ó, se multiplicam mais ainda, só que como eles são aeróbicos, eles respiram oxigênio, olha aí, eles vão consumir o resto do oxigênio que existia e no final das contas, por falta de oxigênio, até eles acabam morrendo. E quando esses micro-organismos morreram de tanto se multiplicar, de tanto receber nutriente vindo pelos esgotos, né, depois de terem prejudicado o processo de fotossíntese, consumido todo o oxigênio do reservatório de água, inclusive morrendo, eles já vão servir de alimento para outros micro-organismos, mas só que essa turma que entra aí, né, são micro-organismos anaeróbicos, não precisam de oxigênio e, inclusive, à medida que se multiplicam, eles liberam substâncias tóxicas, né, na água. Né, que quem ainda estiver vivo a esta altura do campeonato poderá morrer intoxicado e aí eu tenho, né, um ecossistema, um ambiente aí completamente degradado, né, onde nós talvez não encontremos mais nenhuma outra forma de vida a não ser esses seres vivos aqui anaeróbicos. Então, pessoal, todo esse processo aí é chamado, ó, de eutrofização das águas. Esse termo eutrofização, eutroficação, vem de trofiem. Trofiem tem a ver com nutrientes. Então, se você joga muito nutriente na água, através dos esgotos, através dos fertilizantes, você está dando mais comida para que aqueles seres microscópicos, né, aeróbicos, se multipliquem demais, se multiplicando demais. Eles consomem todo o oxigênio e aí já viu como termina o processo. Por isso que a eutrofização, eutroficação é mais um exemplo aí de degradação ambiental, é claro, com a participação do homem, né, muito fortemente e impactando aí os ambientes aquáticos, tá certo? Então fica aí essa nossa revisão.